Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação. Eu sou Matthias Jahn, chefe de departamento de Engenharia Química na Fraunhofer IKTS. Eu queria agradecer os organizadores por esta oportunidade, de poder falar para vocês. E a minha apresentação, eu quero me concentrar na nossa pesquisa, na descarbonização da produção do aço utilizando o hidrogênio verde. Eu quero explicar por que os eletrolisadores podem desempenhar um papel fundamental neste processo, porque é uma forma muito eficiente de produzir o hidrogênio verde. Quando analisamos um sistema de produção de energia, o hidrogênio, principalmente o hidrogênio verde, pode desempenhar um papel importante. Na produção desse hidrogênio verde, nós precisamos da energia renovável e também precisamos de água. Tudo isso é necessário para a produção dessa energia, e aqui utilizamos o processo de eletrólise através do eletrolisador para a produção do hidrogênio verde. Aqui eu quero me concentrar na produção de baixo CO2, principalmente para a siderurgia, mas outras possibilidades também para o uso na mobilidade ou até a produção da eletricidade e até o calor. Algumas palavras sobre o nosso instituto, o Instituto de Cerâmica, de células que podem ser células combustíveis, mas também células para eletrolisadores. Não apenas fazemos pesquisa nessas células, mas estamos integrando o nosso próprio sistema, primeiro em pequena escala, nesses sistemas, como podemos ver aqui, e também estamos trabalhando em outros processos. Então, nós já construímos essas pequenas plantas, de pequena escala para a produção do hidrogênio verde, com o uso de eletrolisadores. A grande motivação por trás do que nós estamos fazendo com o hidrogênio é para a redução das emissões de CO2. Nós podemos ver aqui no slide que nas últimas décadas esta redução meio que estagnou aqui. E nós precisamos, na verdade, de uma redução significativa nos próximos anos. Então, uma maneira de fazer isso, certificação de emissões de CO2 que vão aumentar nessas próximas décadas que virão. Então, qual é o papel aqui na indústria do aço em relação às emissões de CO2? Podemos ver 6% das emissões dos gases do efeito estufa são causadas pela produção do aço. Mas aqui na minha apresentação eu quero mostrar para vocês que com hidrogênio verde nós temos a possibilidade de reduzir essas emissões de uma forma significativa. Quando nós analisamos o estado da arte deste processo, por uma tonelada de aço, nós temos emissões de CO2 de 1,7 tonelada. E numa siderúrgica integrada, são 8 milhões de toneladas de CO2 de emissões por ano. Então, essas emissões têm um impacto enorme. Então, o que nós podemos fazer para reduzir as emissões de CO2? Existem duas abordagens. Uma abordagem possível é Carbon Direct Avoidance, CDA. Aí nós precisamos de um processo totalmente novo. Neste caso, substituímos combustíveis fósseis, como carvão, com hidrogênio verde. A outra possibilidade
é a abordagem do sequestro de carbono, ou captura de carbono e utilização. Separamos o carbono do processo e nós não mudamos o processo produtivo. É, na verdade, um sistema que você acrescenta, você anexa, e daí podemos produzir muitos produtos a partir de CO2 e água, hidrocarbonetos, como neste caso. Então, como que o hidrogênio verde é produzido? Quais são as tecnologias que podemos utilizar? Aqui nós podemos ver duas tecnologias diferentes que já estão disponíveis no mercado: eletrólise com alcalina e eletrólise por membrana PEM. Essas tecnologias são tecnologias de baixa temperatura e, por outro lado, nós temos eletrólise de óxido sólido. Essas duas primeiras tecnologias já estão disponíveis em ampla escala, principalmente eletrólise alcalina, mas essas tecnologias precisam de mais energia elétrica para cada metro cúbico de hidrogênio em relação ao óxido sólido. E também é possível aqui produzir gás diretamente. E isso não é possível com as outras tecnologias. São as duas vantagens, né? Uma é a produção do syngas, que é possível com óxido sólido, e com alta temperatura existe essa integração, ou seja, podemos utilizar o calor. E eu acho que essa é uma grande vantagem quando nós utilizamos essa tecnologia diferente das outras maneiras. Porque, por exemplo, numa siderúrgica, aqui você tem o calor que é necessário. Bom, aprofundando um pouco mais na tecnologia, então nós temos os íons de oxigênio, então eletrólitos que são aquecidos na cerâmica. E no lado direito, aqui nós podemos ver a energia que é necessária em função da temperatura. Então nós podemos ver a energia, que é praticamente constante, mas podemos ver um aumento nesta curva e diminuição da energia elétrica que é necessária. Então, a 800 graus Celsius precisamos de menos energia elétrica, mas podemos utilizar o calor, né? Como eu já disse anteriormente, é uma grande vantagem, principalmente numa siderúrgica. Então, analisando os módulos que nós já desenvolvemos, é possível demonstrar que tem uma estabilidade a longo prazo, como podemos ver na figura. Então, é eletrólise na água e também em modo de coeletrólise, ou seja, produzimos diretamente CO2 e água, CO mais hidrogênio. Ou seja, a energia que é necessária, a energia elétrica, é quase constante, é, na verdade, uma baixa taxa de degradação. Então, não precisamos apenas analisar a eficiência, mas também o custo. Então, vocês podem ver uma comparação entre as três tecnologias diferentes. Então, hoje em dia, o soil é mais caro do que as outras tecnologias, porém, com novas tecnologias produtivas, os custos dos equipamentos vão diminuir cada vez mais. É o que a literatura nos diz. E o que nós sabemos, né, dessa possibilidade da otimização do processo produtivo, porque o material vai ficando mais barato em relação às outras duas tecnologias. Então, podemos ver aqui, 2050, as diferenças entre as tecnologias vão ser quase zero. E
aqui, por conta dos desenvolvimentos nos próximos anos, a vida útil vai aumentar ainda mais. Então, até 2050, a vida útil dessas três tecnologias será comparável. Agora, quais são os desafios para esta tecnologia? Qual é o nosso foco de pesquisa? É aumentar a escala do sistema para essa tecnologia, porque principalmente aqui na produção do aço, precisamos de sistemas e planos de mais ou menos 1 gigawatt de energia elétrica na produção de aço numa siderúrgica. Então, utilizamos um projeto, um desenho e a manufatura automatizada para aumentar a escala dessa tecnologia, para que isso tudo seja mais eficiente. Então, nesse slide, vocês podem ver aqui o caminho comum, né, para a produção do aço. E no novo processo, no processo de redução direta, podemos utilizar hidrogênio, e aqui há uma redução em hidrogênio e monóxido de carbono, onde nós utilizamos as energias renováveis. E daí é possível reduzir as emissões de uma forma significativa. Eu vou mostrar isso nos próximos slides. Então, o que nós fizemos neste processo todo? Nós construímos um modelo onde é possível descrever e calcular as emissões do processo convencional, e também construímos um novo modelo onde também podemos fazer todos os cálculos nesse novo processo, onde a redução direta com gás natural, e daí, no próximo passo, o eletrolisador de óxido sólido, onde nós temos água, mas também podemos utilizar CO2, porque podemos produzir diretamente aqui na nossa produção. E o processo é muito eficiente com essa tecnologia à base de cerâmica. Por conta dessa alta temperatura, podemos utilizar o calor aqui e precisamos de menos energia elétrica em relação às outras tecnologias. Então, sim. Se utilizarmos muito hidrogênio, aí precisamos de pouco carbono. Por exemplo, o gás natural, mas é uma pequena quantidade de carbono que é necessária. Então, agora eu quero mostrar para vocês os nossos resultados dos cálculos. E o primeiro processo é a siderúrgica integrada. Eu já mostrei isso anteriormente. 1,7 tonelada de CO2 para cada tonelada de aço que é produzido. E utilizando o processo de redução e o gás natural, nós temos uma redução significativa, aproximadamente 64% de redução, mas uma redução ainda mais quando aumentamos a concentração de hidrogênio. Mais de 95% das emissões podem ser evitadas. Agora, quanta energia é necessária neste processo? Em primeiro lugar, nós temos esse processo que é o estado da arte, onde há muita energia química que é necessária, e se utilizarmos o gás natural e o processo de redução direta, aí nós podemos ver
um aumento da energia elétrica que é necessária, e nós temos mais energia elétrica se utilizarmos 100% de hidrogênio para redução. Mas a energia no total é mais baixa em relação ao processo do estado da arte. Então, com base nos cálculos deste processo, nós também realizamos uma avaliação econômica do processo e calculamos aqui os custos fixos, investimentos em CAPEX e também os custos operacionais do sistema, e com isso nós temos o custo total da produção. Nesse slide nós podemos ver os custos de produção e com incentivos do governo, aí é possível reduzir esses custos e principalmente aqui a energia elétrica desempenha um papel importantíssimo e também certificados de CO2 ou tributos de CO2. Então, em 2050, neste cenário, nós enxergamos que temos, por exemplo, aqui um preço de 150 euros para um carro médio. Isso é muito diferente de um carro que é produzido com aço convencional. Enfim, se compararmos agora as duas abordagens, com Carbon Direct Avoidance e CCU, nós podemos ver aqui, neste lado, a redução das emissões de CO2, e aqui com o sistema CDA, com o uso de hidrogênio, aqui os diferentes eletrolisadores, podemos ver uma redução bem mais interessante em relação à abordagem CCU. Então, aqui nós precisamos... o custo é mais baixo, né, porque aqui nós temos o custo específico das emissões de CO2 em relação ao sistema atual. Então, podemos ver que esses custos são bem mais baixos em relação ao sistema CCU. Ou seja, essa abordagem é muito mais interessante para a redução de emissões de CO2. E os eletrolisadores têm uma altíssima eficiência neste caso. Muito bem, eu queria concluir a minha palestra, e o que eu queria mostrar para vocês é que, com base no hidrogênio verde, as emissões CO2 industriais podem ser reduzidas de uma forma significativa, principalmente na siderurgia. O carbono pode ser substituído e o hidrogênio pode ser utilizado como um agente redutor. E os eletrolisadores têm grandes vantagens, porque aqui nós podemos integrar o calor de outros processos. E nós vemos que até 2050, e nós calculamos isso principalmente para a Alemanha, que os custos vão ser bem mais acessíveis, comparáveis com a produção atual, né, com o sistema atual. Então, no contexto, a indústria siderúrgica será favorecida, com certeza, utilizando o CDA e utilizando os novos eletrolisadores com alta eficiência, vão ter enormes vantagens em relação a outros eletrolisadores, outras tecnologias. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção e eu estou ansiosamente aguardando o nosso debate no final. Muito obrigado. Muito obrigado, Matias, pela excelente apresentação. Você fala português muito bem. A gente usou o áudio traduzido, claro, porque precisamos, então foi muito bom. É impressionante para mim ouvir essa palestra em português. Excelente, muito obrigado por isso.